Fala, meu amigo torcedor do Remo. A ansiedade tomou conta de cada canto azulino desde as primeiras horas do dia, porque não se trata de um jogo comum, mas de um momento que mexe profundamente com gerações inteiras. O clube do Remo está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro depois de décadas afastado, e essa estreia contra o Vitória, no Barradão, tem um peso simbólico enorme. Para quem acompanhou anos de dificuldades, quedas dolorosas e reconstruções incertas, o sentimento que domina é uma mistura intensa de orgulho, nervosismo e aquela sensação de finalmente ver o clube ocupando o espaço que sempre pertenceu, entre os grandes do futebol nacional. Não importa a formação que vai a campo ou em que estágio o elenco se encontra, o torcedor sabe que esta partida representa muito mais do que apenas 3 pontos. É a entrada do Remo em uma nova vitrine, onde o futebol do Norte volta a ser observado com respeito e curiosidade por todo o Brasil. Durante anos, o clube enfrentou campanhas complicadas, calendários curtos e despedidas prematuras das competições, com temporadas que terminavam ainda na metade do ano. Hoje, o cenário é outro. Estar na elite transforma a maneira como o Remo é visto e também a forma como o torcedor se enxerga nesse contexto, sentindo que finalmente faz parte de algo maior. A delegação azulina já seguiu viagem para Salvador levando não apenas jogadores e comissão técnica, mas a responsabilidade de representar uma região inteira. Ser o único clube do Norte na Série A aumenta ainda mais a importância da missão. Cada jogo será acompanhado de perto, cada resultado terá repercussão nacional, e cada atuação servirá como termômetro do nível de competitividade do elenco frente a adversários que já estão acostumados a esse ambiente exigente. A relação de jogadores convocados para a estreia mostra um grupo que mistura experiência, juventude e peças que vêm sendo trabalhadas desde o fim do ano passado. Mesmo com algumas ausências importantes, o Remo vai para o primeiro desafio com aquilo que o treinador conseguiu consolidar durante a pré-temporada, buscando organização defensiva, equilíbrio no meio de campo e inteligência na transição ofensiva. Não é um elenco completo, ainda há lacunas, mas é um grupo que entende a identidade do clube e o que precisa ser feito dentro de campo. Alguns nomes ficaram de fora, seja por questões físicas ou por situações disciplinares que ainda aguardam definição nos tribunais esportivos. Essas ausências naturalmente geram dúvidas na torcida, mas fazem parte da adaptação a uma realidade mais competitiva, onde cada detalhe é observado com lupa. A expectativa é que, nas próximas rodadas, o elenco ganhe mais opções e profundidade, especialmente com a chegada de reforços que já estão em fase final de preparação e integração. O momento atual do Remo é de transformação. O clube vem passando por um processo de profissionalização mais intenso, estruturando melhor seus departamentos e oferecendo condições mais sólidas para quem está dentro de campo. Isso não acontece de forma imediata, e todos sabem que a caminhada na elite será cheia de desafios. No entanto, há uma sensação diferente no ar, como se o clube estivesse aprendendo com os erros do passado para não repeti-los em um cenário ainda mais exigente. Para o torcedor que acompanhou anos difíceis, essa estreia tem um sabor especial. Foram temporadas marcadas por frustrações, eliminações dolorosas e incertezas constantes, com o clube muitas vezes lutando apenas para sobreviver no calendário nacional. Ver o Remo novamente na Série A é a recompensa por uma fidelidade que jamais se perdeu, mesmo quando o futuro parecia incerto e o cenário desolador. O adversário da estreia também está em processo de ajustes, o que torna o confronto ainda mais imprevisível. Jogar fora de casa, em um estádio tradicional e com torcida cheia, é um teste para medir a maturidade emocional do elenco azulino. Não será apenas uma disputa tática, mas também mental, exigindo concentração máxima desde o primeiro minuto para não se deixar envolver pela pressão adversária. Enquanto a bola não rola, os bastidores seguem movimentados. A diretoria trabalha para resolver pendências jurídicas que podem impactar diretamente os próximos jogos, especialmente sobre presença de público e liberação de atletas que aguardam decisões oficiais. A expectativa é positiva, com confiança de que essas situações serão resolvidas de forma favorável, permitindo que o Remo atue com força máxima dentro e fora de campo. O mercado segue sendo monitorado de perto. A busca por um centroavante experiente mostra que o clube entende a necessidade de qualificar ainda mais o elenco para suportar a maratona de jogos da Série A.
A possível chegada de um nome conhecido reforça que o Remo não quer apenas participar, mas competir em alto nível, oferecendo alternativas ofensivas capazes de decidir partidas equilibradas. Esta estreia marca o início de uma nova fase, na qual cada rodada será uma oportunidade de aprendizado e afirmação. O Remo sabe que não existem jogos fáceis na Série A e que cada erro pode custar caro, mas também entende que organização, trabalho coletivo e apoio incondicional da torcida podem fazer diferença ao longo da temporada. A ansiedade é grande, o coração bate mais forte, e a sensação de voltar ao palco principal do futebol brasileiro é algo que nenhum azulino vai esquecer. Enquanto o elenco se concentra para a estreia, o ambiente interno segue em ebulição, refletindo ajustes finos que acompanham quem retorna à elite depois de tanto tempo. A comissão técnica trabalha com cautela, consciente de que cada decisão agora impacta diretamente nas primeiras rodadas, que costumam ditar o tom da campanha. Não há espaço para improvisos exagerados, e o discurso é de pés no chão, entendendo que a Série A exige regularidade, leitura de jogo e capacidade de reação mesmo nos momentos de maior pressão. A viagem para Salvador é parte desse processo de amadurecimento. Não é apenas uma mudança geográfica, mas um símbolo da nova rotina do Remo no campeonato, com deslocamentos longos, adversários tradicionais e estádios cheios. Tudo isso exige preparo físico, mental e estrutural, que o clube vem construindo passo a passo. O grupo sabe que o desafio inicial é grande, mas entende que partidas assim aceleram a adaptação ao nível da competição. Nos bastidores, a diretoria mantém foco em fortalecer o elenco de forma estratégica. Não se trata apenas de contratar por contratar, mas de trazer peças que elevem o nível técnico e ofereçam soluções específicas para situações de jogo. A possível chegada de um centroavante experiente, com histórico no futebol brasileiro, mostra que o clube está atento às necessidades mais evidentes do time, principalmente em um campeonato onde eficiência ofensiva costuma ser determinante para permanecer na elite. Jogadores recém-chegados seguem processo de integração, realizando trabalhos físicos, táticos e de adaptação ao estilo da comissão técnica. A expectativa é que esses atletas estejam prontos para contribuir nas próximas rodadas, ampliando opções e competitividade interna. Essa concorrência saudável é vista como essencial para manter intensidade ao longo de uma temporada longa e desgastante. A questão jurídica também ocupa espaço importante nas discussões internas. O clube aguarda definições que podem impactar diretamente a sequência do campeonato, tanto sobre presença de torcedores quanto sobre atletas fora da estreia. A confiança é alta de que haverá desfecho positivo, permitindo começar a competição sem pendências que prejudiquem o rendimento esportivo. O elenco demonstra equilíbrio emocional. Há empolgação, mas também consciência de que a Série A não permite deslumbramento. Cada jogador sabe que será observado e comparado, não apenas pela torcida local, mas por todo o cenário nacional, aumentando a responsabilidade individual e coletiva. O confronto inicial serve de termômetro para ajustes futuros. Independentemente do resultado, a comissão técnica pretende usar a partida para identificar pontos fortes e fragilidades do time em alto nível. Esse tipo de leitura é fundamental para corrigir rotas rapidamente e evitar que erros se repitam, tornando-se um problema maior ao longo da competição. Outro ponto de destaque é a aproximação da gestão de futebol com o elenco. Essa integração busca alinhar discurso, objetivos e expectativas, criando um ambiente mais profissional e transparente. É um passo importante para consolidar um modelo de trabalho moderno, essencial para se manter competitivo na elite do futebol brasileiro. O torcedor, mesmo à distância, acompanha cada detalhe com atenção redobrada. A estreia fora de casa não diminui a confiança, mas reforça a ideia de que cada ponto conquistado terá enorme valor. Existe uma compreensão coletiva de que o campeonato será decidido nos detalhes e que partidas como essa podem fazer diferença quando a tabela começar a se desenhar de forma mais clara. A Série A também traz exposição diferente para o clube, aumentando visibilidade nacional. Isso impacta não apenas o futebol, mas também a imagem institucional, fortalecendo a marca e ampliando possibilidades futuras. Cada jogo televisionado, cada boa atuação, recoloca o Remo no mapa do futebol brasileiro de forma consistente. Dentro de campo, a palavra de ordem é competitividade.
O Remo sabe que enfrentará elencos mais caros, com estruturas maiores e adversários experientes, mas confia no coletivo e na organização tática para equilibrar diferenças. A história mostra que times bem organizados podem surpreender, atuando com disciplina e intensidade. Este início de caminhada é carregado de simbolismo, mas também de responsabilidade. O clube chega à elite consciente das limitações, mas determinado a escrever um novo capítulo, deixando para trás o rótulo de equipe que lutava apenas para sobreviver nas divisões inferiores. O desafio agora é mostrar, jogo após jogo, que o Remo pode competir, aprender e evoluir, construindo uma trajetória sólida desde as primeiras rodadas. Cada treino ganha peso ainda maior, porque o nível de exigência sobe automaticamente ao enfrentar a elite. Os detalhes passam a decidir partidas, desde posicionamento defensivo até tomada de decisão no último passe. A comissão técnica trabalha para ajustar comportamentos, corrigir falhas pontuais e reforçar conceitos fundamentais ao longo da competição, garantindo identidade clara em campo, independentemente do adversário ou do local do jogo. A Série A não perdoa desatenções. Um erro individual pode mudar completamente o rumo da partida, e o discurso interno é de concentração máxima nos 90 minutos. O elenco sabe que precisará sofrer em determinados momentos, baixar linhas quando necessário e ser cirúrgico nas oportunidades, buscando acelerar a maturidade para não ser surpreendido nas primeiras rodadas. A expectativa é que, com o passar dos jogos, o time ganhe em confiança e naturalidade dentro da competição. O retorno à elite traz impacto emocional forte, mas também abre espaço para crescimento técnico e coletivo. Cada rodada será nova prova, cada adversário, desafio diferente, e o Remo entende que precisará evoluir constantemente para se manter competitivo. O mais importante é iniciar a caminhada com personalidade, respeitando o tamanho do palco, mas sem abrir mão da própria identidade. A estreia do Remo na Série A não é apenas um marco no calendário esportivo, mas um símbolo de resistência e perseverança. Cada torcedor azulino carrega consigo memórias de temporadas longas e sofridas, de jogos que terminavam em frustração e de uma espera que parecia infinita. Agora, com a presença na elite, essas lembranças se transformam em motivação. O sentimento que domina é de esperança aliada à responsabilidade, porque cada ação dentro de campo será observada com atenção nacional. Não há espaço para improvisos, e a cobrança por desempenho constante aumenta naturalmente, à medida que o Remo passa a disputar partidas em um nível completamente diferente. O treinador, ciente da magnitude do momento, trabalha para equilibrar expectativas e realidade. Durante os treinos, há um esforço claro para consolidar um estilo de jogo que consiga se adaptar tanto à pressão externa quanto às demandas internas do elenco. A preparação física ganha um papel ainda mais estratégico, garantindo que o time consiga manter intensidade do início ao fim, sem perder foco ou concentração. Cada exercício, cada simulação de jogo e cada análise tática tem um propósito definido: preparar o grupo para enfrentar adversários acostumados ao ritmo e à complexidade da Série A. A motivação do elenco é visível, mas também há consciência sobre os desafios. Jogadores mais experientes assumem papel de liderança, transmitindo confiança aos jovens e mostrando que a disciplina tática e emocional será decisiva. A comunicação entre campo e comissão técnica é constante, com ajustes feitos em tempo real, para que todos entendam sua função dentro de um sistema coletivo que precisa ser eficiente para lidar com a intensidade da competição. Para o torcedor, a emoção começa antes mesmo do apito inicial. Cada notícia sobre a viagem, cada treino divulgado e cada informação sobre a preparação são acompanhados com ansiedade e expectativa. Existe um orgulho imenso em ver o clube alcançar novamente a elite, mas também uma preocupação natural sobre como o time se comportará diante de adversários mais fortes e experientes. É nesse contexto que cada vitória, cada empate e até mesmo cada derrota servirá como aprendizado e termômetro da capacidade do elenco de competir em alto nível. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Nos bastidores do futebol paraense, um nome passou a circular com força nas últimas horas e ganhou status de assunto proibido nos corredores do Baenão. O clube do Remo,
conhecido por movimentos discretos quando quer surpreender o mercado, estaria muito próximo de sacramentar a contratação do volante Hugo Moura. Oficialmente, silêncio. Extraoficialmente, a sensação é de negócio bem encaminhado, daqueles costurados longe dos holofotes e revelados apenas quando não há mais espaço para interferências externas. A possível chegada de Hugo Moura atende a um desejo antigo da comissão técnica, que busca dar mais equilíbrio ao meio-campo e aumentar o poder de marcação sem abrir mão de qualidade na saída de bola. O jogador, com rodagem em clubes de expressão e perfil competitivo, se encaixaria no modelo pretendido pelo Remo, especialmente em um momento de reavaliação interna e ajustes no elenco. A diretoria azulina, ao que tudo indica, optou por agir com cautela para evitar leilões, ruídos políticos e pressão da torcida antes da hora certa. Pessoas próximas às negociações relatam que os detalhes finais estariam sendo tratados com extremo cuidado, incluindo questões contratuais e condições físicas do atleta. A estratégia lembra outras investidas recentes do clube, em que o anúncio só veio quando tudo já estava resolvido. Essa postura tem sido vista internamente como um sinal de amadurecimento da gestão, que tenta blindar o futebol e evitar desgastes desnecessários. Entre torcedores, o nome de Hugo Moura já provoca debates e expectativas. Há quem veja a possível contratação como um sinal claro de ambição e quem prefira esperar a confirmação oficial antes de comemorar. O fato é que, enquanto o Remo mantém a discrição, o mercado segue atento. Se a negociação realmente se concretizar, o clube mostrará mais uma vez que sabe agir no momento certo, transformando o rumor em realidade sem alarde, mas com impacto imediato no ambiente esportivo. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.